Bom, gente, vamos falar hoje, trabalhar hoje uma aula, certo? Vamos falar sobre a história da tabela periódica. Tabela periódica, que é uma das ferramentas, tá, gente, mais conhecida na química, certo? E hoje nós vamos conhecer a história, como foi que surgiu, os primeiros modelos, até chegarmos ao modelo atual, certo? Então vamos dar início à nossa aula de hoje, ok, gente? Vamos lá, gente. A primeira tabela periódica que foi criada, que foi formulada, gente, ela foi, certo? Foi lá no início do século XIX, certo? Por Dobenheim, certo, gente? Ó, vamos falar aqui um pouquinho sobre Dobenheim, ok? Então, assim, ó, primeira tabela periódica, início do século XIX, por esse cara aqui, ó, chamado Dobenheim, certo? Ó, foi um dos primeiros a observar uma ordem para organizar os elementos químicos, como no início do século XIX, valores aproximados de massa atômica para alguns elementos haviam sido estabelecidos, ele organizou o grupo de três elementos com propriedades semelhantes. Então, assim, no início do século XIX já se tinha conhecimento de alguns elementos químicos. Dobenheim, ele estudou, fez algumas observações e ele viu que alguns elementos químicos tinham algumas propriedades semelhantes. Então, ele organizou esses elementos químicos em tríades, ou seja, a cada três elementos químicos, certo? Sendo que o elemento químico do meio de cada tríade, a sua massa atômica era a média entre os dois elementos químicos, o primeiro e o último dessa tríade. Então, assim, qual foi o critério que o Doberheim usou na época para fazer essa tabela periódica, essa primeira tabela periódica? Ele usou a massa atômica, tá, gente? Ele usou a massa atômica dos elementos químicos, beleza? Já se tinha conhecimento da época da massa atômica dos elementos químicos, certo? E foi esse o critério que o Doberheim usou para criar essa tabela periódica, ou seja, foi a propriedade dos elementos químicos que ele utilizou para organizar esses elementos químicos em uma tabela, beleza, gente? Então foi a primeira. Temos aqui o exemplo dessa tabela, ó, se vocês observarem, ó, tem basicamente os elementos químicos conhecidos da época. Ó, se vocês observarem, ó, temos aqui tríade. Professor, por que é tríade? Porque a cada tabelazinha eu tenho três elementos químicos, estão vendo? Ó? E aqui o Doberheim ele organizou esses elementos em tríades. Uma curiosidade é que esses elementos aqui, se vocês observaram, até hoje eles estão no mesmo período, na mesma folha da tabela periódica, certo? Então, apesar de ter sido a primeira tabela a ser criada, a ser desenvolvida, o Doberheim ele não estava tão errado assim, certo, gente? Lembrando que essa tabela teve evoluções, a química foi evoluindo e com isso houve-se novas descobertas e tudo isso foi agregando à evolução dessa tabela. Mas se nós observarmos, olhar a tabela periódica hoje, a chamada tabela periódica atual, eu vou observar, por exemplo, que o lítio, o sódio, o potássio, eles estão na mesma família, ou, como hoje é mais comum falar, o mesmo grupo da tabela periódica, certo? Então, ó, qual foi o critério que o Doberheim usou aqui, gente? Ele usou massa atômica, certo? Qual foi o critério? Ó, ele pegou aqui os elementos químicos, tá? E suas massas atômicas. Sendo que o elemento químico do meio, tá? O elemento químico aqui do meio, ó, que no caso aqui é o sódio, a sua massa atômica, ela é, na verdade, a média aritmética entre a massa atômica do lítio e do potássio. Foi esse o critério que ele utilizou para colocar o elemento químico aqui no meio, certo? O terceiro elemento aqui dessa tríade. Então, observe, ó, está aqui, ó, a segunda organização aqui, ó, tem o cálcio, estrôncio e bário. E também, se formos observar hoje, eles estão na mesma família ou no mesmo grupo da tabela periódica hoje atual, certo, gente? Então, ó, essa aqui é a tabela de Doberheim, certo? Professor, como é que fica essa tabela conhecida? É chamada de tríade, certo, gente? A tríade de Doberheim, beleza? E aqui nós temos basicamente os elementos químicos conhecidos naquela época. Lembrando que aqui é início do século XIX, tá, gente? A química estava evoluindo muito como ciência, estava sendo descoberto outros elementos químicos, mas que era basicamente os elementos químicos conhecidos na época, certo? Olha lá, ó. O modelo de classificação proposto por Doberheim chamou bastante a atenção da comunidade científica na época. Ele sugeriu uma organização baseada em tríades, ou seja, os elementos eram agrupados em trios conforme as suas propriedades semelhantes. A do elemento central era a média das massas dos outros dois elementos. Por exemplo, o sódio tinha um valor aproximado de massa que correspondia à média das massas do lítio e do potássio. Entretanto, muitos elementos não podiam ser agrupados dessa forma. Então, esse aqui foi o critério que o Doberheim utilizou para usar a sua tabela,
No entanto, nem todos os elementos, tá, gente, podiam ser classificados, mas a tabela que ele usou, que é essa aqui, ó, tem esse critério. Por exemplo, eu tenho um lítio e eu tenho um potássio. Qual é o elemento que eu vou colocar aqui no meio, o elemento central? Vai ser o elemento que vai ter uma massa atômica, tá, gente? Aqui, a média da massa atômica vai ser, ou seja, eu pegar a massa atômica do lítio, somando com a massa atômica do potássio e dividindo isso por 2, eu vou ter a média da massa atômica desses dois elementos. E a média dessa massa atômica é a massa atômica do sódio. Por isso é que ele é colocado aqui no meio, certo? Isso que é a média aritmética desse elemento químico. No entanto, nem todos os elementos químicos podiam seguir esse critério, porém, a tabela de Doberan, os elementos químicos que estão aqui, ó, seguem esse critério, certo, gente? Lembrando que foi assim a primeira tabela periódica assim trabalhada, estudada pela química, certo? Como é que funciona isso aqui, professor? Ó, aqui, gente, nós temos o aumento da massa atômica, tá? Como assim, professor? Significa que o lítio tem a menor massa atômica dentro dessa tríade, a segunda massa é do sódio, a terceira é do potássio. E assim, ó, se você observar, aqui nós temos a tabelazinha, ó, que está dizendo pra gente aqui é o aumento de massa atômica, ou seja, para onde é que a massa está aumentando, professor? É de cima para baixo, beleza? Então essa aqui é basicamente a primeira tabela periódica que foi estudada, certo? Estudada por Dom Bernheim, início do século XIX, certo? Dando continuidade, vamos para a segunda tabela periódica, tá, gente? Que é a tabela de Alexandre Miller, tá, gente? Champcourt, tá? Eu não sei se eu estou pronunciando esse nome correto, tá? Mas Alexandre Miller Champcourt, tá, gente? Ó, ele era um geólogo francês, organizou 16 elementos, tá, gente? Químicos por ordem crescente de massa atômica. Para isso, utilizou um elemento conhecido por, para isso, utilizou um modelo conhecido como parafuso telúrico. Então, vamos lá. Primeira coisa. Como é que ficou conhecido, professor? A tabela proposta por Doberan, que foi a primeira que nós estudamos, chamou tríade, tá? Ela ficou conhecida como tríade Doberan. A segunda tabela estudada e elaborada, tá, gente, por Alexandre Emily, tá? Ele conseguiu organizar 16 elementos químicos, certo? 16 elementos químicos. E, tá, gente, ele organizou esses elementos na forma de um parafuso. É tanto que esses elementos, essa tabela ficou conhecida como tabela do parafuso telúrico, tá? Eu vou mostrar já uma imagem para vocês terem uma melhor noção sobre isso. Certo, ó. O modelo proposto por Cancos, tá, gente, ocorre a distribuição das informações na base, em forma de cilindro, alinhando verticalmente os elementos com propriedades semelhantes. Então, assim, bora lá, professor. O Alexandre aqui, ele conseguiu organizar esses 16 elementos químicos, tá, gente? De modo que cada elemento químico que estivesse unido, certo? Ele tinha propriedades semelhantes, ó, como está dizendo aqui, ó. Ele organizou esses elementos de modo que eles tivessem propriedades semelhantes, certo, gente? Alinhados verticalmente. Então, presta atenção como é que funciona aqui, ó. Aqui nós temos os exemplos, ó, professor, ele organizou quantos elementos químicos? Ele organizou 16, aí presta atenção, ó, estou observando aqui, ó, por isso que é chamado de parafuso telúrico, ó. Se vocês observarem, ó, nós temos aqui, ó, um formato de um parafuso, e é o que aconteceu, ele organizou esses elementos de modo que esses elementos, eles tinham propriedades semelhantes. Que elementos, professor? Esses aqui, ó, tá vendo, ó? Chamado de parafuso telúrico. Se a gente for observar, esses elementos aqui, quando o Alexandre estudou, ele organizou, ele percebeu que esses elementos aqui, eles tinham propriedades semelhantes. Ó. Se vocês forem observar, é basicamente os mesmos elementos lá que o Doberan estudou, tá, gente? Ó, quando ele foi estudar, ó, ele observou que esses elementos aqui tinham propriedades semelhantes. Propriedades hoje, tá, gente, são bem comprovadas, né? Sabendo a tabela atual. E se a gente for observar, esses elementos aqui hoje, eles fazem parte da mesma família. Esses aqui fazem parte da mesma família. Professor, e que propriedades são essas que eles têm semelhantes? Por exemplo, nós sabemos que todos esses elementos aqui que eu circulei aqui, ó, eles são metais, certo? Eles são metais. Se a gente for observar, ó, esses elementos aqui, ó, o alumínio, tá, gente, o boro, ó, tá certo? Então, tem propriedades semelhantes, que hoje também fazem parte de uma mesma família. Nós temos aqui também, ó, o silício e o carbono, tá? Que tem propriedades semelhantes, até porque na tabela hoje atual eles fazem parte de uma mesma família, certo? Foi assim que o Doberan, que o Alexandre Corpuscle, ele criou e formulou sua tabela periódica, certo? Detalhe, ele organizou na época 16 elementos químicos, tá?
nesse modelo aqui do parafuso telúrico, ok, gente? Então aqui é por isso que é chamado de parafuso, tá, gente? Ó, eles estão em mesmo período, tá vendo? E aqui eles têm propriedades semelhantes, ok? Deu para entender, gente? Ó, lembrando que aqui é um lado do parafuso, tá certo? Ó, e aqui dá para ver outros elementos que não estão mostrando aqui, beleza, gente? Espero que tenha dado para ficar claro aí. Então, essa aqui é a segunda tabela periódica que nós estamos estudando, certo? Logo em seguida, gente, John Lewis, tá? Newlands também desempenhou um papel fundamental. Ele criou a lei das oitavas para os elementos químicos. Suas observações mostraram que, organizando os elementos por ordem crescente de massa atômica, cada 8 elementos as propriedades se repetiam, estabelecendo assim uma relação periódica. Então, bora lá. Newlands foi o primeiro que identificou a chamada relação, tá, periódica dos elementos químicos, ou seja, a cada determinado período ele notava que essas propriedades desses elementos químicos elas se repetiam, tá? Ou seja, eles possuíam basicamente as mesmas propriedades. Ele era na época, tá, gente? Newlands ele era um músico, tá? Ele gostava muito ele era um músico, então mexia bastante com instrumentos musicais. E ele criou uma tabela periódica como se fosse as notas musicais, certo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, mi, certo? Como se fossem as notas musicais. Essa tabela periódica dele ficou conhecida como oitavas de Newlands. Olha como é que ele organizou ela aqui, ó. Ele notou o seguinte, gente. Ele fez aqui, ó, organizou a tabela periódica dessa forma aqui, ó. Se vocês observarem aqui, eu já tenho bem mais elementos do que na tabela de Doberein, certo? E de Alexander Miller. Beleza? O que ele observou? Que colocando aqui os elementos em ordem crescente de massa atômica, tá, gente? Em ordem crescente de massa atômica. Até aqui, todos os critérios utilizados para a organização da tabela periódica foi a massa atômica, certo? Que era a propriedade principal dos elementos químicos que era conhecido na época. O que ele notou? Que ao colocar esses elementos aqui, ó, em ordem crescente de massa atômica, no oitavo elemento químico, ele notava que as propriedades se repetiam, ou seja, eu botava o elemento químico aqui, ó, número atômico 1. Quando eu colocasse o elemento químico com o oitavo número atômico, desculpa, com a oitava massa atômica, ele notava que as propriedades desses elementos eram parecidas, elas se repetiam. Por isso é que essa tabela ficou conhecida como oitavas de Newlands. Beleza, gente? Aqui a gente está falando da terceira tabela periódica proposta na época, tá, gente? Lembrando, todas as tabelas até então, o critério de organização dos elementos químicos que todos tentaram fazer era a massa atômica dos elementos químicos. Até porque não se tinha conhecimento, por exemplo, do número atômico, que foi o critério utilizado por Moseley para organizar a tabela periódica que nós temos hoje em dia. Como não se tinha esse conhecimento, era esse o critério, tá, gente, que eles utilizavam para tentar organizar esses elementos químicos. Lógico que essas tabelas, muitas tinham algumas falhas, algumas coisas não conseguiram, não eram explicadas, porém, era um avanço, eles iam avançando, novos elementos químicos eram descobertos, certo? E eles iam tentando organizar esses elementos químicos. E com isso foi passando, tá, gente, anos, e a ciência foi evoluindo, a química foi evoluindo, novas coisas foram vindo a ser descobertas, e com isso a tabela também veio a ser evoluída. Aqui, ó, Julius Lonta Mayer, tá, gente? Simplificadamente, Mayer, ele, baseando-se principalmente nas propriedades físicas dos elementos, fez uma nova distribuição segundo as massas atômicas. Tá aqui, ó. Aqui já tinha dado uma evolução, certo? Mas ele usou ainda como critério massa atômica, certo? Ele observou que entre elementos consecutivos a diferença das massas era constante e concluiu a existência de relação entre massa atômica e propriedades de um grupo. Através do estudo proposto por Mayer, foi possível comprovar a existência de periodicidade. Tá? Uma palavrinha bem importante, tá, gente? Periodicidade, ou seja, a ocorrência de propriedades semelhantes em intervalos regulares. Então, o que é essa periodicidade aqui que o Mayer comprovou, tá, gente? Beleza? Ele comprovou, certo? O que ele descobriu? Ele descobriu que, organizando esses elementos químicos, tá, de acordo com as suas massas atômicas, havia em determinados períodos as propriedades dos elementos elas eram bastante semelhantes, tá, gente? Quando eu digo semelhantes, eu não estou dizendo que eram as mesmas, tá? Semelhantes. Semelhantes não significa dizer que eram iguais, ok, gente? Então ele conseguiu comprovar isso, certo? Ele observou que, dando as suas massas atômicas de alguns elementos químicos,
ele determinou-se que em determinados períodos que ele organizava essa tabela, os elementos tinham propriedades semelhantes, certo, gente? E hoje nós sabemos essas propriedades, né? Os elementos são divididos, nós chamamos hoje em grupos ou famílias, devido a essas propriedades descobertas por Maia, tá, gente? Assim, o Maia ele não teve tão destaque assim na sua tabela periódica, porque justamente na mesma época que ele descobriu isso aqui, tá, gente? Chegou o cara que é chamado de, conhecido na química como o pai da tabela periódica, que é esse russo aqui, gente, chamado de Dmitry Ivanovich Mendeleev, certo? Ele é russo, nascido na Sibéria, certo? Foi professor da Universidade de Moscou, e ele foi o cara que teve assim a maior contribuição para a tabela periódica atual, certo? Ele foi o cara que conseguiu organizar a tabela periódica de uma forma e serviu como base para que nós temos a tabela hoje em dia, certo, gente? Em 1869, estando na Rússia, teve a mesma ideia que Maia, certo, gente? Ele teve a mesma ideia, tá? Só que assim, o Mendeleev, ele basicamente recebeu todo o mérito por isso, certo? Porque assim, o trabalho dele foi publicado e ele conseguiu, tá, gente, a aceitação da comunidade científica, enquanto Maia não teve tanto isso, tá? Apesar dos dois terem pensado da mesma forma, só que o Mendeleev foi além, tá, gente? Ele foi além, ele deu um passo além de Maia. Ó, que realizaram os estudos na Alemanha. Ele, de forma mais meticulosa, organizou um quadro periódico, onde os 63 elementos químicos conhecidos estavam dispostos em colunas com base em suas massas atômicas. Então, assim, nessa época aqui, tá, gente, ó, 1869, existiam descobertos, tá, conhecidos 63 elementos químicos. E o Mendeleev, ele conseguiu organizar todos esses 63 elementos químicos na sua tabela, tá? Ele organizou essa sua tabela, já vou mostrar como é que foi essa tabela dele, ele organizou essa tabela, certo? E qual foi o critério utilizado por Mendeleev? Foi também a massa atômica, tá, gente? Então, observe o seguinte, até agora, todas as tabelas periódicas que foram realizadas, foram feitas, elas teve o mesmo critério de organização dos elementos químicos. Qual foi esse critério? A massa atômica dos elementos químicos, que já era conhecida na época, certo? Só que o Mendeleev ele conseguiu organizar todos na sua tabela periódica. É claro que tinha algumas lacunas na sua tabela, e aí foi onde ele foi além. A explicação que ele deu e que foi comprovada mais tarde, certo? É que fez com que o Mendeleev se tornasse tão reconhecido dentro da comunidade científica. Beleza, gente? Então, bora lá. Ó, o que, que o Mendeleev fez? Ó, além disso, ele deixou espaços vazios na tabela para elementos que não haviam conhecidos. Ó, o Mendeleev era capaz de descrever. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Aqui é a tabela de Mendeleev, tá, gente? Ó, se vocês observarem aqui, nós temos os 63 elementos químicos que eram conhecidos na época, certo? Que Mendeleev reorganizou sua tabela. O que acontece, ó, se vocês observarem, a organização aqui ó, é de acordo com a massa atômica dos elementos químicos, certo? Porém, se vocês observarem, ó, existe algumas lacunas aqui, ó, estão vendo, ó, na qual eu tenho a massa atômica do elemento químico, mas eu não tenho o elemento químico, ó. Tá vendo aqui a interrogação? Eu não tenho o elemento químico. Beleza, gente? Ó, existem algumas lacunas aqui que não foram preenchidas na época, ó. Estão vendo aqui, ó? Eu tenho a massa atômica, mas eu não tenho um elemento químico. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, por exemplo, certo? Isso dos elementos químicos conhecidos na época, beleza, gente? Então, o que que acontece, ó? O Mendeleev, ele foi capaz de prever, tá, gente? Prever. Ah, ele descobriu, não. Ele previu a massa atômica de elementos químicos que ainda não haviam sido descobertos, tá? Quando ele organizou essa tabela periódica aqui, ele foi questionado, mas e a massa atômica desses elementos químicos aqui? Ele falou que esses elementos químicos aqui, essas massas, esses elementos ainda não tinham sido descobertos, mas quando eles fossem descobertos, as suas massas atômicas, esses elementos químicos, eles se encaixariam perfeitamente aqui ó, nessa tabela. E isso foi comprovado mais tarde, quando foi descoberto alguns outros elementos químicos, foi comprovado que esses elementos químicos se encaixavam perfeitamente na tabela de Mendeleev, ou seja, possuíam a mesma massa atômica que o Mendeleev já tinha organizado antes. Apesar de não saber o elemento, mas ele já sabia, ele previu qual seria a massa, certo? E isso foi comprovado. E isso foi o passo além que o Mendeleev deu. Foi por isso que ele foi tão conhecido, tá, gente? Foi tão assim reconhecido
na comunidade científica, tá? Devido a essa grande contribuição. Foi por isso que ele foi além, ó. Olha o que o Mendeleev falou aqui nos seus estudos, ó. Assim, além disso, ele deixou espaços vazios na tabela para os elementos que ainda não eram conhecidos. Mendeleev era capaz de descrever algumas informações dos elementos faltantes com base na sequência que ele elaborou. O trabalho de Mendeleev foi o mais completo até então realizado, pois organizou os elementos conforme suas propriedades, reuniu um grande número de informações de maneira simples e constatou que novos elementos seriam descobertos, deixando espaço para inseri-los na tabela. Então, ó, olha como Mendeleev foi perspicaz, tá, gente? Ele, apesar de na época se conhecer 63 elementos químicos, ele previu que seriam descobertos mais elementos químicos, ele previu qual seria a massa desses elementos químicos e quais seriam as suas propriedades, porque ele organizou essa tabela aqui, ó, em ordem de massa, mas também organizou de acordo com as propriedades de cada elemento químico. Então, além de ele organizar, saber prever qual era a massa, ele também previu quais seriam as propriedades desses elementos químicos. E isso foi comprovado mais tarde, certo? Quando fosse descoberto outros elementos químicos, isso mostrou a grande genialidade de Mendeleev, certo, gente? E com isso ele é até hoje conhecido como assim uma das pessoas mais importantes, uma das maiores contribuições para a química, certo? Então essa aqui é a tabela periódica de Mendeleev. Professor, essa tabela que nós utilizamos hoje, não, gente, a tabela periódica atual não é a tabela que Mendeleev fez, certo? Mas quem organizou a tabela periódica atual pegou a tabela de Mendeleev como base para organizar a que nós temos hoje, certo? É por isso que Mendeleev foi tão importante nessa questão da construção da tabela periódica. É por isso que Mendeleev, tá, é conhecido como pai da tabela periódica. Apesar da tabela que nós utilizamos hoje não é a que Mendeleev criou, tá? Mas ela tem toda a base da tabela proposta por Mendeleev, certo? Professor, mas de quem é a tabela periódica atual? A tabela periódica atual, gente, ela foi formulada e criada por esse cara aqui, ó, Henry Moseley, tá? Professor, a tabela periódica atual quem foi que criou? Henry Moseley, ou simplesmente Moseley, tá, gente, ó? O que ele fez, ó? Em 1913, fez importantes descobertas, estabelecendo o conceito de número atômico. Então, com o desenvolvimento de estudos para explicar a estrutura dos átomos, um novo passo foi dado para a organização dos elementos químicos. Então, bora lá. Primeira coisa importante. Quando Moseley organizou sua tabela, já se tinha o conhecimento do número atômico. Isso aqui, gente, graças a um cientista chamado de Rutherford, certo? Então já tinha-se esse conhecimento de número atômico, certo? E foi com esse conhecimento, por causa desse conhecimento já conhecido na época, tá, gente, que o Moseley ele conseguiu organizar a sua tabela periódica, a tabela periódica, beleza? Que é a que nós utilizamos hoje em dia. Ó, a partir de seus experimentos, ele atribuiu números inteiros a cada elemento e, posteriormente, foi constatada a correspondência ao número de prótons do núcleo de um átomo. Então, assim, prótons, tá, gente? Isso aqui são partículas subatômicas, nós chamamos de partículas fundamentais, ok? A gente estudou isso aqui lá nos modelos atômicos, a gente fala sobre isso aqui, ok? Então, o que acontece? Ele começou a organizar essa tabela periódica, certo? Qual foi o critério que ele utilizou? O número atômico. O número atômico nada mais é do que o número de prótons, certo? Que um átomo tem no seu núcleo. Beleza, gente? O número de prótons que um átomo tem no seu núcleo. Então, o que ele constatou, tá, gente? Que esse número ele ia aumentando de um átomo para outro, ou seja, não existia átomos diferentes que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, certo? Então, o que o Moseley fez? Ele organizou uma tabela periódica em ordem crescente de número atômico, certo? Ele pegou essa tabela e ele começou a organizar ela em ordem crescente de número atômico. E com isso, o Moseley, certo? Ó, olha como é que ele fez, ó. Moseley reorganizou a tabela proposta por Mendeleev, ele reorganizou, tá, gente? Olha a importância de Mendeleev. Ele reorganizou, ou seja, ele pegou a tabela que Mendeleev criou e ele só reorganizou ela, ou seja, ele adaptou ela aos conhecimentos que já tinham, aos novos conhecimentos descobertos, certo, gente? Ó, então, ele reorganizou a tabela proposta por Mendeleev de acordo com os números atômicos, tá, gente? Ó, números atômicos que já haviam sido descobertos, coisa essa
tá, gente? Conhecimento esse que ainda não existia na época de Mendeleev, tá? Não se tinha o conhecimento de números atômicos. Eliminando algumas falhas da tabela anterior e estabeleceu o conceito de periodicidade da seguinte forma. O que o Moseley constatou, definiu como periodicidade? O que é periodicidade, tá, gente? Ó, muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente nas sequências dos números atômicos. Então ele constatou, tá, gente, que as propriedades físicas dos elementos químicos elas se variavam periodicamente, ou seja, em determinados períodos, de acordo com o número atômico, tá? Então foi isso que ele propôs. Professor, o que são essas propriedades físicas, tá, gente? Propriedades físicas, gente, nós temos temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, ductibilidade, maleabilidade. Essas são algumas das propriedades físicas, certo? Já era estudado na época, beleza, gente? Então ele constatou que essas propriedades físicas, elas iam variando de acordo com o número atômico dos elementos químicos, certo? E com isso ele organizou uma tabela periódica, certo? Como nós temos ela como uma base hoje, beleza? Professor, e como é que é essa tabela periódica atual? Como é que ela é montada? Ó, gente, temos aqui. Aqui nós temos a tabela periódica atual, professor. Não é a de Mendeleev? Não, tá? Essa tabela atual aqui, ela foi criada, tá? O Moseley foi lá, pegou a tabela de Mendeleev, ele reorganizou ela, tá, gente? Tirando algumas falhas que tinham na tabela de Mendeleev, falhas essas porque Mendeleev ele não tinha ainda conhecimentos que Moseley tinha na época, tá, gente? Isso aqui passou-se algum tempo e ele organizou essa tabela periódica já com novas descobertas da química, certo? Já tinha havido uma evolução da ciência, da química como ciência, então com isso ele organizou essa tabela. Aí nós temos aqui, tá, gente? A tabela periódica atual e completa. Na época de Mendeleev, tinha-se 63 elementos químicos, tá, gente? 63 elementos químicos descobertos. Essa tabela aqui atual, que é a que nós temos hoje, atual, certo? Ela é formada por 118 elementos químicos, quase o dobro da época de Mendeleev, né, gente? Quase o dobro. Então, professor, como é que essa tabela periódica atual ela é organizada, ela é conhecida, tá, gente? Nós vamos trabalhar isso aqui na próxima aula, beleza? Vamos trabalhar aqui como essa tabela periódica ela é hoje em dia, como é que ela é formada, quais são suas características e tudo mais, viu, gente? Por hoje, vamos parar por aqui, tá? Mas a gente na próxima aula vai dar continuidade a isso aqui, ok? A partir da tabela periódica atual.